mesmo, algo para ser lido. E quando eu escrevi, eu fiz uma leitura que foi bastante legal, assim, só que num contexto de um público específico. Eu estava fazendo uma licenciatura, a gente estava estudando didática, e aí teve uma matéria e tinha que escrever sobre crianças, estudantes, num assunto específico. E aí eu tive uma ideia para um conto, eu falei com o professor, posso fazer uma coisa diferente, em vez de fazer um trabalho normal, escrito, apresentar um conto? Ele falou que podia. E aí foi bem legal, e depois eu fiquei com essa curiosidade de experimentar isso com outros públicos, ou seja, com pessoas que não fossem pessoas que estavam estudando o mesmo assunto, mergulhadas no mesmo assunto, para entender se isso seria interessante também fora daquele contexto. Então estou aproveitando hoje para experimentar isso e agradeço a vocês pela possibilidade de experimentar, e aí depois vocês me contam como é que foi depois embaixo e tal. Tá? Se chama Cesta, com C, tá? Clara sempre foi muito diferente de seus colegas e desde pequena tinha consciência disso. Ela era sensível, introvertida e chorava muito. Adorava a leitura e tinha notas excelentes em quase todas as matérias, mas não conseguia estabelecer relações sociais. Além disso, era bastante desastrada. Esbarrava nas mesas e cadeiras, caía ou se machucava com frequência e tinha grandes dificuldades na realização de tarefas que exigissem agilidade ou destreza. Por conta disso, detestava ter que ir à escola e se sentia como algum tipo de aberração. Em relação às letras, parecia um prodígio. Aos 2 anos possuía um vocabulário muito mais extenso que as outras crianças da sua faixa de idade, e seu pediatra ficou boquiaberto quando a viu pronunciando, de forma completa e inequívoca, termos como espevitada, paralelepípedo e pindamonhangaba. O doutor recomendou que os genitores estivessem atentos e procurassem um acompanhamento psicopedagógico especializado, pois isso poderia ser sinal de uma grande capacidade. Os pais ficaram orgulhosos. No entanto, estavam ocupados demais tentando garantir o sustento diário e pagar o aluguel de um minúsculo apartamento que ocupavam em um conjunto habitacional. Com o passar do tempo, deixaram a coisa por isso mesmo. Nessa fase da vida, Clara não era nada tímida e seu falatório desembaraçado chamava a atenção das vizinhas e parentes, que manifestavam grande admiração por sua desenvoltura oral. A miúda ficava contente e se justificava vaidosa. Eu só não sei falar preto e branco. A minha mãe já explicou que é preto e branco, mas eu sempre falo errado. Quando alguém dizia que ela era bonita, de pronto contestavam: meu tio disse que eu sou horripilante. E então ria, pois adorava o som das palavras complicadas, sentia-se muito atraída por elas. Aos 3 anos, já contava histórias longas e elaboradas, mas apenas para pessoas muito próximas, como os pais ou a avó. E ainda antes do seu 4º aniversário, começou a ler as primeiras sentenças. Aprendera sozinha, observando as letras traçadas nos pequenos e ilustrados livros que a mãe lia em voz alta quando chegava do trabalho. Depois do jantar, a menina pegava os livrinhos e ficava ali, em silêncio, imaginando o som das palavras e rabiscando as páginas. Os pais só agradeciam por essa quietude, que os permitia ver televisão e descansar em paz. Ingressou na escola aos 6 anos de idade e, embora o processo de alfabetização estivesse apenas começando, ela já era capaz de redigir frases, períodos e até mesmo pequenas histórias. Apesar disso, sua letra era feia e tremida e ela não conseguia ter capricho com seus cadernos. Fazia rabiscos, sujava as páginas, traçava as margens sempre tortas. Uma vez, a supervisora chamou em sua sala e, além de dar-lhe uma bela bronca pela falta de zelo, rasgou, diante dos seus olhos, todas as folhas, uma por uma, e mandou-a fazer tudo novamente. O castigo de nada adiantou e os novos cadernos de Clara ficaram igualmente tortos e emporcalhados. Foi também nessa época que ela começou a se dar conta de suas diferenças em relação aos outros alunos
e pouco a pouco foi se tornando cada vez mais cabisbaixa e silenciosa. No semestre seguinte, disse aos seus pais que não queria mais ir ao colégio e então descobriu que não tinha tanta autonomia sobre o próprio destino e que seria, sim, obrigada a fazer isso por anos a fio. Os momentos mais difíceis eram no começo de cada ano letivo, quando a menina chorava diariamente antes de ir para a escola. A mãe precisava obrigá-la a sair de casa e ela chegava à sala com os olhos inchados e vermelhos. Tinha muita vergonha dos colegas por isso, o que dificultava cada vez mais seu processo de adaptação. O choro cessava após o primeiro mês de aulas, quando aceitava ir sem processos, embora a contragosto. O drama se repetiu regularmente durante todo o primeiro ciclo do ensino fundamental. Algumas vezes, seu nariz começava a sangrar de repente. As gotas vermelhas pingavam na carteira, na blusa e até em cima das folhas de provas. Outras crianças ficavam assustadas, manifestando nojo e repulsa. E Clara tinha vontade de enfiar a cabeça debaixo da mesa ou de sumir num passe de mágica. Para estancar a hemorragia, precisava ir ao banheiro, colocar a cabeça para trás e, por alguns segundos, comprir as narinas com um chamato de papel higiênico. Sempre funcionava. A família nunca conseguiu encontrar a causa desse sangramento súbito, que com o passar dos anos foi lentamente diminuindo em intensidade e frequência até desaparecer por completo. Na sala de aula, entrava muda e saía calada. Ficava quieta, divagando, quase sempre olhando as janelas. Todavia, se interessava pelas leituras e tinha boas notas em geral. Apresentava alguma dificuldade em memorizar tabuada, fazer contas, ainda assim conseguia se manter dentro da média em matemática. Seus problemas maiores estavam no campo da socialização. Não conseguia brincar com as outras crianças e passava o tempo do recreio trancado no banheiro. Esse era o melhor momento de seu período na escola, pois ali, sozinha, atrás daquela porta rabiscada, baixava a tampa da privada, se sentava em paz, completamente protegida do olhar alheio. Se alguém entrava nesse recinto contíguo, ela rapidamente encolhia as pernas, abraçando os joelhos, evitando que pudessem reconhecer seus tênis por debaixo da porta. Quando a pessoa saía, ela respirava, aliviada, e voltava a emergir nas fantásticas histórias que criava dentro da sua cabeça. Não gostava de fazer atividades em grupo e tinha verdadeiro pavor de jogos competitivos. Tentava a todo custo evitar a educação física, sempre relatando algum mal-estar, ora real, ora inventado. Nos dias dessas aulas, tinha acessos de alergia, bronquites, dores de cabeça, na garganta, na barriga, no joelho ou no pé. Detestava esportes, sobretudo porque os outros escarneciam dela. Clara corria desajeitadamente, tinha medo de pular obstáculos, enrolava os pés nas cordas, dava joelhadas nos bancos, era absolutamente inábil em qualquer jogo com bolas. Na queimada, os colegas miravam propositalmente a bola no seu rosto e jogavam com toda a força. E acertavam, pois ela tinha reações lentas e não conseguia se desviar. Seu medo da bola era tamanho que por vezes ficava travada no mesmo lugar com os olhos fechados, as unhas cravadas nas palmas das mãos. O resultado era o mesmo de sempre, levava a bolada e chorava, enquanto o resto da turma caía na gargalhada. O professor era condescendente, fazia o que podia para evitar que a menina fosse exposta a uma pressão exagerada. Tentava conter os alunos mais agressivos e, eventualmente, até me permitia que ela ficasse de fora, se sentasse na beira da quadra apenas para olhar os outros jogarem. Quando ela passou para o 4º ano, Clara já não chorava tanto, mas continuava tendo dificuldade de ir às primeiras aulas e só aparecia no colégio depois da 2ª semana letiva. Nessa época lia bastante e nas horas livres gostava de ir para a oficina do pai, pois lá tinha uma antiga máquina de datilografia que ninguém usava mais, a não ser ela que, com as pontas dos indicadores, apertava devagar e com força as teclas duras e sonoras. Sua principal fonte de inspiração estava no irmão mais novo, cujas travessuras lhe renderam uma série de contos aventurescos. Com vergonha e medo de ser criticada, a pequena autora guardava as histórias numa caixa, sem nunca mostrá-las a ninguém.
Paralelamente, alcançou certo progresso na escola. Conversava com algumas colegas e, de vez em quando, até deixava de passar o intervalo sozinha para lanchar com elas. Entretanto, o banheiro continuava sendo seu refúgio. E, quando ameaçada ou exposta, corria para se trancar em segurança. O esconderijo preferido era um vestiário que ficava lá num corredor afastado no último andar, onde ela aproveitava a privacidade e o silêncio para ler algum livro ou simplesmente devagar. Ao começar o segundo ciclo do ensino fundamental, Clara soube que teria uma nova professora de educação física, a senhora Maria Olímpia, uma ex-atleta vigorosa e obstinada, que ingressou na escola no mês exato que a menina cumprira 10 anos de idade. Era chegado o momento de começar a introduzir desportos mais elaborados. Vôlei, handebol, basquete, enfim, toda uma gama de modalidades que para Clara eram nada menos do que situações certas de humilhação e tortura. A nova professora logo percebeu as dificuldades da criança, o que encarou como um desafio oportuno. Resoluta e bem intencionada, a docente decidiu que, sim ou sim, faria com que a educanda desenvolvesse sua coordenação motora e perdesse o medo dos esportes. Maria Olímpia passou a dar uma atenção especial à menina, explicava detalhadamente as regras de cada jogo e, depois de treinar os fundamentos, colocava a pequena no meio da quadra, incentivando-a a fazer ataques e defesas. Ela tinha certeza de que isso só faria bem à aluna, aumentando sua força, autoconfiança e capacidade de socialização. A mestra estava tão confiante que já se põe a imaginar uma Clara idealizada, ágil e sorridente, correndo pela quadra e fazendo gols. Entretanto, transcorreu-se todo um semestre e os treinamentos intensivos não surtiram nenhum efeito. Clara estava fazendo seu máximo esforço, mas continuava totalmente incapaz de lançar ou receber bolas, de ter impulsão nos saltos, de correr coordenadamente e até mesmo de acertar uma simples peteca com a palma da mão. A inexorável treinadora, que acreditava no poder do empenho e detestava a preguiça, manteve suas esperanças e continuou incentivando a menina. Seria uma questão de tempo, afinal, o professor anterior fora demasiadamente indulgente, permitindo que a criança ficasse folgadamente sentada à beira da quadra, sem desenvolver sua motricidade ou atingir aprendizado ou progresso. A aula seguinte seria de basquete, e Maria Olímpia preparou um treino técnico de encestamento. Algo seguro e simples, sem corridas e nem confrontos físicos, apenas lançamentos à distância. A escola era bem servida de equipamentos e tinha à disposição dos professores bolas infantis, menores e mais leves, bem adequadas àquela faixa de idade. Além disso, a professora mandou pendurar uma cesta especial na parede, em uma altura bastante acessível aos pequenos jogadores, que rapidamente encestavam suas bolas alaranjadas. Clara era a única que não conseguia acertar. Fez 2, 3, 4, 5, 7 tentativas e nada. Após cada erro, ela ia murchando, a cabeça cada vez mais baixa, o coração disparado, os olhos cheios d'água. Começou a rezar mentalmente para que batesse logo o sinal do recreio e pudesse, enfim, correr para o banheiro e se trancar em paz. Foi então que a voraz treinadora, entendendo que a questão poderia ser psicológica, teve um insight. Uma ideia que considerou tão boa que chegou a vibrar de satisfação interior. O que faltava, pensou, era algo que sacudisse a menina, que a pegasse de sobressalto, obrigando a encarar de frente seus medos e bloqueios. Estava certa de que um pouco mais de pressão a faria reagir. E a maior beneficiada seria a própria Clara, pois ganharia respeito e autoconfiança. Além do mais, se seu método radical funcionasse, a docente provaria a todos os alunos a importância da persistência e do esforço, e seria elogiada pelos pais e pela direção da escola. Quem sabe não seria até promovida ou cotada para um cargo de coordenação. Foi então que Maria Olímpia pronunciou a frase que a aluna jamais iria esquecer. Ninguém vai para o recreio enquanto a Clara não acertar. Os alunos protestaram, mas a professora tocou seu apito e mandou todos sentarem ao redor. Deveriam ficar em silêncio para apreciar o espetáculo. Clara sentiu o estômago embrulhar, mas continuou tentando acertar a cesta.
Tinha feito mais 2 tentativas frustradas quando ouviu soar, denunciante, o sinal do intervalo. Continue! Continue! Dizia a mestra, que nesse momento mais parecia uma adestradora de circo, brandindo para o alto a corda do seu apito. A educanda realizou sem sucesso mais algumas jogadas. Suas mãos tremiam, o nó da garganta apertava e de repente o corpo parou de obedecer. Ficara travada, completamente imóvel com a bola nas mãos. Todas as suas forças estavam concentradas em segurar o choro. Maria Olímpia começou a ficar preocupada e se questionou se não estaria indo longe demais com aquilo. Mas antes que pudesse tomar alguma atitude, um dos meninos gritou: "Poxa, professora! E eu tenho que perder o meu recreio por causa dessa retardada!" Assim se abriram as portas do caos. Os outros alunos começaram a protestar, enquanto a professora tentava silenciá-los, primeiro com um apito e depois também aos gritos. Alguns jogavam bolas em claro, outros miravam em Maria Olímpia e outros ainda jogavam tudo o que podiam em todas as direções. Clara permanecia estática, no meio do semicírculo. Apenas as lágrimas se moviam, lavando seu rosto e deixando na boca um suave sabor de soro caseiro, que pouco a pouco foi ficando mais intenso, um tanto metálico, e ela se deu conta de que o nariz ia começar a sangrar. À sua volta, a horda de curumins ainda saltitava, e ela sentiu falta de ar e tonturas. Todos aqueles sons de vozes e apitos começaram a se tornar mais altos, misturados, e como se uma fanfarra desgovernada tocasse dentro da sua cabeça. Ao mesmo tempo, as imagens iam se esvaindo, ficando cada vez mais distantes, mais escuras, disformes, escuras, distantes, escuras, até que houve um estalo forte. Todos os seus músculos se relaxaram e o dia se apagou por completo.